Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula 3, a aula de metacognição e como o nosso corpo de dor é formado. Eu vou provar para você que nós não temos liberdade de pensar, nós nos sentimos tão independentes. Eu penso, eu decido sobre algo, mas eu vou provar para vocês que se a gente não entender como a nossa mente funciona, a gente cai nessa grande mentira de que nós somos livres, de que nós temos a independência de pensar. Mas antes de te provar isso, eu preciso contextualizar o que nós vamos trabalhar no nosso encontro presencial. Nós vamos ter uma aula de metacognição. O que é a metacognição? É o desenvolvimento da capacidade de estudar propriamente sem que a gente se identifique com os pensamentos. E vamos focar numa estrutura que domina a vida de todos nós, que é o corpo de dor. Para vocês já começarem a refletir, vamos entender a seguinte forma. Como é que a nossa estrutura acontece? Geralmente nós temos um pensamento, esse pensamento ele gera uma emoção, a partir dessa emoção gera uma ação, e dessa ação nós temos então o quê? Um resultado, não é isso? O corpo de dor, ele vive dentro do segundo estágio, da emoção. Quando a emoção negativa ela não é digerida, forma-se aí um corpo de dor. E é ele que determina como cada emoção responde a cada pensamento. Se a minha emoção é positiva, eu vou ter uma ação e resultado positivo sobre ela. Se formou um corpo de dor, eu vou ter uma ação e um resultado negativo baseado na dor que foi gerada na minha história de vida. Para tornar isso mais concreto para vocês, vamos imaginar um exemplo. Imagine que você quer ir para um piquenique no domingo com a sua família. No sábado você foi lá, preparou tudo. Você preparou a comida, você preparou a bebida, e aí você se preparou todo um piquenique no domingo. Aí adivinha o que aconteceu? Choveu. Como você reage a isso? Me responda agora. Esse resultado, ele é positivo? Você simplesmente se adapta e diz, não, então já como choveu, o que eu vou fazer? Eu vou botar um filme e a nossa família vai assistir um filme e vai fazer esse piquenique em casa, de frente para a TV. Ou você vai para o jardim da sua casa e você transforma esse momento de uma forma que você não estraga seu dia. Você não existe uma emoção negativa. Você viu as coisas em si de uma maneira positiva. Ou então você ficou frustrado e você ficou depressivo. Droga, eu preparei tudo e quando é agora chove. Então, a chuva, ela é só a chuva, é só um evento climático. Agora, a forma como o meu pensamento gera uma emoção sobre aquele fenômeno e a ação que eu vou ter diante daquilo, o resultado, ser positivo ou não, vai depender de quê? Do tipo de emoção que eu carrego dentro de mim. Então, essa aula é sobre o corpo de dor. Então, esse corpo de dor, eles são restos de emoções que a gente não conseguiu digerir. E ele fica lá, bloqueando a nossa vida. Como eu falei para vocês, poderia ser qualquer outro exemplo. Você tem ali um trauma de relacionamento que eu vi sua mãe sofrer. Então, sempre você vai acabar atraindo relacionamentos que te façam sofrer, dizendo que para você os relacionamentos não dão certo. Eu poderia citar N exemplos sobre como o corpo de dor se manifesta. O fato é que você vive à mercê dele, eu vou te provar isso no final desse vídeo. Para entender como essas emoções, eu preciso te explicar o que vem antes dele, que é o pensamento. Como é? A partir de toda emoção, ela vai vir desse pensamento. Então, a gente precisa entender a natureza do pensamento, para entender como uma emoção é formada, a partir, obviamente, do pensamento. A maioria dos nossos pensamentos, ela é involuntária, ou seja, é algo que acontece, ela é automática, eu não penso, ela acontece, e ela se repete. Aquele mesmo padrão de um relacionamento sofrido, tóxico, se apresenta. Ou uma situação acontece, eu não sei contornar, eu fico depressivo, enfim, qualquer situação, como você vê a situação. A situação em si é a mesma. Agora, como o observador vê a situação é que faz a diferença na vida dele, se ele se afunda ou se ele vai para frente. O fato é que, como o pensamento, entenda bem, como o pensamento ele é involuntário, ele é automático, ele é repetitivo, nós não pensamos, porque ele é automático, ele é involuntário, então ele acontece em nós, ao contrário do que a gente pensa, que a gente é independente, a gente decide sobre a nossa vida. Vamos fazer o teste? Agora eu vou pedir para você parar de pensar, pare de pensar. Você não consegue. Mesmo quando você diz isso, eu vou parar de pensar, o que que vai acontecer com você? O pensamento, ele vem de forma automática e involuntária. Você não consegue controlar ele. Dentro da sua cabeça, ele fica se repetindo.
e você não consegue parar porque não foi você que começou. Isso acontece com uma pessoa que tem depressão. Ela fica ruminando aquela mesma situação e ela não consegue fazer aquilo parar. Qual a conclusão disso? Dizer que eu penso ou eu decido algo, para que eu decidisse algo sobre como eu penso, eu precisaria fazer uma escolha consciente, dizer, para de pensar, para de sofrer por aquela situação, para de não contornar uma situação que aconteceu, entende? Mas nós não temos essa liberdade de decidir o que nós pensamos e, por consequência, a gente não decide o que a gente quer e o que a gente vive. Porque a função do pensamento, como a gente viu, é o quê? Involuntária. Quando eu digo eu penso, estou fazendo uma afirmação, portanto, verdadeira ou falsa? Falsa. Eu provei para vocês que ele acontece independente da minha decisão do que eu quero. Porque se eu pudesse, eu jamais escolheria ser depressiva, concorda? Então, ele acontece além do que eu acho que eu decido. Pelas próprias características dele, então, ele acontece em mim, né? A depressão, ela acontece em mim. Eu não tenho um botão de digo, vou desligar a depressão. Eu sou tomado por esse sentimento. Ele me deprime, ele me deixa mal, e ele decide como eu penso. É o modo que eu opero. Existe uma voz na cabeça que ela tem vida própria. Eu não mando sobre ela, eu não digo para agora, ela não vai parar. A grande maioria de nós é prisioneira dessa voz. Nós somos possuídos por ela e vivemos com a ilusão de que somos, então, livres, não é isso? Quando essa voz fala de dentro, parece que é a nossa voz. A gente jura que é a gente pensando. Parece que nós estamos decidindo, avaliando e reagindo. Afinal de contas, eu não quero mais esse relacionamento. Isso não se repete mais na minha vida. Quando você vê, lá está você de novo no mesmo relacionamento, aí você é traído, ou você é rejeitado, e aí você fica deprimido de novo. E é uma reprodução infinita. Por quê? Porque o corpo de dor fica falando na sua cabeça e você acaba atraindo aquela situação. Essa situação, o corpo de dor, quando ele carrega, ele não consegue digerir essas emoções, ele vai apresentar essa leitura da vida. E a grande maioria de nós é dominado por ele e não sabe. A liberdade só é possível quando a gente compreende que isso nos domina. Até então, só consagrar não vai dizer para você que você está dominado por isso. Você vai dizer, ah, não, esse pensamento continuou porque eu não obtive cura. É muito diferente agora você saber o quê? Que isso é arquetípico, que todas as pessoas, isso acontece em praticamente todas as pessoas, a menos que você aprenda a dominar essa situação negativa que te domina. E é exatamente isso que nós vamos desconstruir juntos no nosso próximo encontro presencial. Por isso, o nosso trabalho é chamado de mentoria, porque não basta a gente consagrar, é preciso entender o que foi mostrado e trabalhar com isso de uma forma consciente. No próximo sábado, então, sejam muito bem-vindos. Nós vamos aprofundar cada camada do que você começou a entender aqui e agora. Vamos identificar o seu corpo de dor, mapear de onde ele vem e as reações que mais te custam, e desenvolver a capacidade de observar a mente sem ser arrastado por ela, sem ser arrastado por essa ruminação mental. O barro, após a medicina, está molinho, e o nosso presencial vai te dar repertório mental para que você possa fazer uma modelagem e sair da ilusão de que você é responsável, você tem autonomia, ou pior, eu sou culpado da ruína da minha vida, como se nós pudéssemos ser culpados por ser dominados por algo que a gente nem sabia que existia. Então, se você é um desses casos, se você tem culpa, ou se você não sabia que isso existia, saiba que isso existe. Eu espero que isso tenha te dado muito alívio e eu te espero no próximo sábado. Tchau, tchau.